Olá, o BR Notícias de hoje vai falar sobre eleições americanas. Eu estou aqui com a Margarete Shepard, ela é do Comitê do Partido Democrata de Framingham, é uma ativista política que tem uma relação grande com a comunidade, participa de muitos eventos, está aí à frente de lutas que são muito importantes para a comunidade brasileira e vai esclarecer para a gente aqui algumas dúvidas. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eles me falam que essas eleições particularmente estão polarizadas e as polêmicas vão se avolumando cada vez mais. Como é que você vê esse processo? Você que já mora aqui há bastante tempo, tem esse contato, realmente dessa vez os ânimos estão acirrados ou é sempre assim? Então, eu acho que dessa vez tem mais em stake, né, mais diferenças entre os dois candidatos, e a eleição está mais polarizada até mesmo da época da eleição, da primeira eleição de Barack Obama, que foi uma eleição também que chamou a atenção de muita gente, mas as diferenças entre os candidatos não eram tão visíveis, não tão grosseiras, né, vamos dizer assim, como está sendo dessa vez. E nunca tivemos uma eleição que tenha atraído tanta participação da comunidade brasileira americana. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente realmente está conseguindo fazer esse engajamento político. Agora, Margarete, você tem percebido, a gente está falando sobre isso, sobre o interesse dos brasileiros. Como é que está o interesse nessas eleições? Você acredita que tem brasileiros que nunca votaram, que já estavam capacitados e que vão votar, até porque tem essa polarização, Hillary, Trump, com todas as frases de efeito que a gente vê, então as pessoas talvez estejam um pouco mais interessadas em participar. Como que você analisa atualmente? É incrível a quantidade de pessoas que têm procurado a gente diretamente, pedindo o seguinte: me ensina como votar. Eu nunca votei, eu não sei aonde eu devo ir, eu não conheço os candidatos, eu não conheço a cédula, porque não é só a eleição de presidente, nós teremos vários cargos, várias questões que estarão sendo votadas. Então, é um interesse muito grande. Para você ter uma ideia, Fabiano, eu coloquei um pedido para o pessoal de Nashua, brasileiro de New Hampshire, fazer contato com a gente, porque é uma parte do colégio eleitoral que a gente tem que ganhar, né? A eleição se decide fundamentalmente no colégio eleitoral, e eu hoje estou enviando camisetas pelo correio de brasileiros em Nashua, que são já cidadão americano, que não só querem votar, mas como querem fazer parte do grupo Brazilians for Hillary. Então, isso é incrível, porque a gente tem uma rede, um network muito grande, não só em Massachusetts, mas no país inteiro, através da estrutura que a gente já tem de representação perante o governo brasileiro. Né? Foram camiseta para a Flórida, camiseta para a Califórnia, né? A Valéria Sasser, que é do Conselho Cidadão de São Francisco. Então, é um processo incrível de todas as pessoas querendo não só ir lá votar, mas querendo entender, querendo participar. Eu acho que isso mexe com todo mundo. Uma questão muito séria que a gente tem na comunidade, por exemplo, é a questão da depressão. Qualquer um dos motivos disso é o imigrante se sente desconectado, né? Ele não se sente parte do local onde ele vive, ele fica resumido no seu pequeno espaço, e à medida que ele começa a compreender, que ele começa a discutir, que ele começa a participar, a depressão vai embora porque você se sente parte de um projeto muito maior, né? Um projeto muito mais rico do que aquele pequeno espaço dentro da sua cabeça que fica te puxando para baixo. Né? Agora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa população imigrante brasileira e a perspectiva de participação dessas pessoas, conforme você tem visto pela atuação de vocês no comitê, pela atuação de vocês nessas eleições. Olha, é um gráfico super interessante. Esses números ainda são do censo de 2014, mas a gente tem dito, né, que se você pega as áreas de maiores concentrações, Nova York, Boston, Miami, na Flórida, Los Angeles, vamos pegar só os maiores números, se esses brasileiros, né, comparecem para votar, na verdade, eles podem definir basicamente a eleição. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui em Framingham, em Ashland, na última eleição primária. Eu tenho dito já tem 2 anos que eu tenho colocado onde eu vou. O brasileiro ele é um número menor na sociedade de forma geral, mas ele pode definir porque ele participa. Nós temos menos de 30% do cidadão americano, de forma geral, que comparece para votar. Esse, né, numa eleição. Ah,
essa eleição, provavelmente, a gente vai ter uma participação de 50%, porque ela está chamando muita atenção das pessoas. Mas na eleição primária, para a escolha do deputado estadual, candidato pelo Partido Democrata, a diferença entre os dois últimos candidatos foi de 63 votos apenas. Esses votos representaram os mais de 150 brasileiros que foram votar, que nunca tinham votado numa eleição primária e definiram uma eleição, porque o total de votos foi 3 mil e poucos votos. Então, hoje, eu provei na prática aquilo que eu já tenho colocado, né, em todas as momentos que eu tenho possibilidade de que a comunidade brasileira organizada, ela define várias eleições aqui dentro do país. Até para fazer política aqui é muito eficiente, né? Eu estou aprendendo isso com eu ainda estou aprendendo, gente. Eu estou no começo, eu sou, por exemplo, tesoureira, e até hoje eu tenho que falar como que faz isso, como que preenche esse formulário, porque eu não sei. E a gente tem que ter a humildade de dizer, eu não sei, eu quero aprender, eu quero fazer. Então, eu queria falar para vocês que estão ouvindo, você tem vontade de participar, de ir na reunião, mas tem receio de chegar lá e não dar conta? Eu até hoje não dou conta, mas eu pergunto, eu vou, eu participo, e sou super bem recebida lá dentro. Então, isso é fundamental para que a gente comece a realmente conquistar a reforma migratória. Ela não vai acontecer na mão de um presidente apenas, não existe um milagroso que vai conseguir fazer isso. Ela começa aqui, quando a gente define quem é o candidato que vai votar no projeto para a carteira de motorista, porque a gente nunca teve esse projeto aprovado em Massachusetts, porque já foi aprovado em mais de 12 estados e não aqui. É uma pergunta que eu deixo para vocês. Conheçam o representante estadual da cidade de vocês. Saiba quem ele é e em que ele vota. E defina a escolha antes que a eleição aconteça. Quem já é cidadão, mas ainda nunca votou, quais são os passos para que possa votar nessas eleições? Gente, super simples. Vocês têm acesso ao formulário, tanto em inglês como em espanhol, como em português. Acredito que tem cidade que tem nas outras línguas também. Você pode ir no prédio de administração da sua cidade ou tão, pegar o formulário, preencher e entregar lá mesmo. Então, pessoal, não tem desculpa para não se qualificar para votar, né? Até 20 dias antes da eleição, que é dia 19, você pode fazer o seu registro num clique online ou simplesmente com o ato fazer o download do formulário, imprimir e colocar no correio. Então, estou cobrando de cada um de vocês aí que já são cidadão, nós precisamos do seu voto. Agora, você citou aí o Brazilians for Hillary. Qual que é o trabalho que vocês estão fazendo? Eu estou vendo que tem muitas reuniões, tem camisetas, vocês estão sensibilizando. O que vem sendo feito? Quando é que surgiu essa ideia? Como é que está a força disso aqui em Boston, na região? Olha, esse tem sido um trabalho incrível para mim, particularmente, tem sido de uma recompensa enorme, porque é um trabalho puramente voluntário. Eu tive a ideia da gente fazer um fundraise para Hillary, para mostrar que a nossa comunidade não só participa de boca, mas também tem coragem de colocar dinheiro para ajudar na campanha. E a Stephanie Martins tinha criado uma página no Facebook que se chama Brazilians for Hillary. E, através de um contato com uma pessoa ou outra, alguém passou meu nome para a Stephanie, e a Stephanie conversou comigo e me ofereceu para ser também administradora da página. E eu falei com a Stephanie, olha, eu acho a ideia ótima, desde que a gente possa colocar outros administradores também, porque esse projeto não pode ser um projeto meu ou um projeto seu, mas tem que ser um projeto da comunidade brasileira. Então, hoje, a gente tem cerca de 30 administradores na página. Nós temos pessoas de Flórida, pessoas da Califórnia, pessoas de New York. Então, é um grupo incrível. A gente trabalha junto naquilo que a gente tem em comum e o que a gente tem de diferente, cada um trabalha do seu lado. Mas a convergência, nesse momento, é a eleição de Hillary Clinton, porque ela representa o que se tem de mais qualificado para ocupar o cargo do país, contrário ao que o opositor Donald Trump tem demonstrado, uma pessoa incapaz de ter controle emocional, uma pessoa incapaz de ter empatia pelas comunidades, vamos dizer, menos agraciadas pela natureza, né, como hoje os refugiados sírios. Então, a gente tem visto que essa posição é uma posição bastante egoísta, bastante
radical no sentido de não contribuir com o ser humano de forma geral, mas de querer centralizar a riqueza na mão de poucas pessoas. Sem dúvida, o engajamento sempre é muito importante, ainda mais se tratando de viver num outro país, com outras leis, e cada vez mais a gente tem que estar por dentro disso. Margarete, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que você que acompanhou essa entrevista pôde aprender um pouquinho mais sobre as eleições. Agradeço muito pela entrevista. Fabiano Leita, para o BR Notícias.